Então, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui chegando hoje, então, na nossa live da segunda-feira. Vamos estar fazendo hoje, então, uma meditação aqui que a gente chama de regar a mensagem do Culto Mundial. O Culto Mundial é um programa que tem na Rádio TV Melhorar, todo domingo, às 11 da noite, né? E foi falado sobre a importância, né, de nós, cristãos, estarmos ativos, né, procurando, então, a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Nosso, né? O Senhor quer nos usar para isso. Então, hoje, vamos estar fazendo uma meditação aqui, aquela passagem aqui, a parábola das 10 minas, né? Parábola das 10 minas. Vamos, então, começar aqui fazendo uma leitura de Lucas 19, a partir do 12. Lucas 19, a partir do 12, né? Que diz assim: Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu ao primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro, dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei, embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes, e ceifas o que não semeastes. Amém? Vamos parar aqui. Depois, então, vão estar compartilhar essa passagem, que está no livro de Lucas, capítulo 19. Amém? Mas convidar, então, a Nora, vamos fazer uma oração aqui, entronizando o Senhor Jesus. Depois, então, vamos ter 2 cânticos, né, 2 cânticos, e depois vamos assistir um vídeo que também vai falar sobre esse tema. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, Senhor, te convidamos, Senhor, para entrar dentro da nossa mente, do nosso coração, Senhor. Ser tu entronizado agora dentro de nós, Senhor. Queremos te convidar, Senhor, a entrar, Senhor, em cada compartimento da nossa mente, Senhor, do nosso coração, e está fazendo uma obra de cura, de restauração nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos, Senhor, nesse momento, Senhor, abrir o nosso coração para Ti, Senhor, para que Tu possa fazer uma obra completa em nós, Senhor, em nome de Jesus. Tu amamos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Opera, Senhor, o Teu querer, o Teu efetuar nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, Senhor Jesus, estar agora em total comunhão contigo, em total dependência de Ti. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, o teu querer, o teu efetuar em nós. Transforma as nossas vidas, Senhor. Completa a obra que tu já começaste, Senhor, desde o dia que nascemos de novo, Senhor, e nos batizamos, Senhor, em nome de Jesus. Já te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos, então vamos louvar o Senhor. Amém. Quietude no silêncio do mundo do coração. Estou vendo minha
minha própria condição, na quietude, no silêncio do mundo do coração. Estou vendo minha própria condição. Ó Senhor, meu Cristo Jesus, te louvo por essa abençoada luz. Agora te peço, cresça, floresça e resplandeça, para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Só agora entendi, devo me negar para seguir a ti. Só agora entendi, devo me negar para seguir a ti. Só agora entendi, devo me negar para seguir a ti. Amém, Senhor Jesus. Glórias te damos, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos permanecer aqui todos os dias, Senhor. Mesmo falhos, Senhor Jesus, e com muitas dificuldades de arrependimento, Senhor. Temos ouvido os teus mandamentos, Senhor Jesus, e te pedimos para que tu nos capacite a cumprir, Senhor, cabalmente toda a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Todo mandamento que agora te ordeno, filho meu, cumpras. Todo mandamento que agora te ordeno, filho meu,
que eu, o eterno, serei teu marido, serei teu marido. O nosso servo de Deus do passado, chamado Davi, ele falou muito sobre a palavra de Deus, que para ele valia mais do que muita prata e que muito ouro. Para ele não havia mais nada mais valoroso e precioso na terra do que a verdade de Deus, que Deus concedeu através de Moisés e dos profetas. Davi não tinha um Novo Testamento escrito, mas ele tinha o falar da palavra de Deus, do Velho Testamento, da Velha Aliança. E estas palavras eram poderosas para iluminar seu coração e fazer com que aquela alma servisse com fidelidade ao Senhor e que fosse homem segundo o coração de Deus. Então, irmão, hoje na nova aliança, nosso Senhor está habitando em nós. E o Senhor equipou a cada servo dele chamado com talentos naturais, com dons espirituais, e com o passar do tempo pode dar ministérios a todos nós. Para que isso? Porque o Senhor tem um fim, um propósito. Com o derramamento da sua verdade e dos dons miraculosos do Espírito Santo, Deus pode usar qualquer servo, ainda que ele não seja perfeito, como diz a palavra. Então, são 9 os dons espirituais que Deus e o Espírito flui através dos seus vasos. Quantos dons, quantos talentos estão enterrados nesse momento? Pessoas que deveriam estar orando por enfermos, que poderiam estar orando por libertação de pessoas que têm suas almas presas no inimigo. Poderíamos estar profetizando a verdade. Enfim, são 9 os dons espirituais. E o Senhor olha para a nossa vida e não acha o lucro, o resultado positivo de todo o investimento que Ele fez nas nossas vidas. Eu queria ler uma palavra que está em Lucas capítulo 19, versículo 17 em diante. Lucas 19, versículo 17 em diante. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Nesse versículo 17, o Senhor abre uma pequena janela para entendermos a revelação do Senhor sobre o milênio da paz e sobre o galardão que será entregue pelas mãos do nosso Senhor Jesus a todos os vasos que receberam o investimento divino e que permitiram que o Espírito Santo que habita tivesse liberdade de usar esses vasos para feitos e obra e edificação espiritual do reino de Deus. De maneira alguma Deus vai premiar a obra humana no milênio da paz. A promessa do galardão são as obras que o Espírito fez através de almas rendidas
almas submissas à autoridade de Jesus Cristo. De maneira alguma outra condição terá para o Senhor premiar os seus servos. Veja bem que Cristo, através das parábolas, deixa a gente entender algumas coisas sobre a economia divina vindoura. Ele recebeu os seus talentos, seus dons, seu ministério, e ele negociou, ele aplicou, ele investiu, ele fez render lucros para o seu Senhor, porque nós recebemos as coisas de Deus, não é para ficar enterradas dentro de nós sem nenhuma utilidade. O Senhor nos equipou com a recriação de uma nova vida. Este novo homem, ele é altamente produtivo, ele é altamente poderoso, cheio de dons, cheio de ministérios, cheio de maravilhas, porque a nova criação é Cristo. E esse novo homem, ele sai pela vontade de Deus e do Espírito e realiza as coisas através de nós. Deus está esperando a tua liberação para o fluir desse novo homem. E aqui o Senhor diz: o versículo 16, compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. E o que o Senhor respondeu para ele? Servo fiel, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Aqui você já pode tirar uma ideia de como Cristo vai administrar a terra por meio dos seus escolhidos vencedores, dos aprovados servos que ganharam a verdade e tiraram proveito desta verdade. E permitiram que Deus comandasse os seus corações. Então, este governo não vai ser um governo humano, mas um governo ascendido e ressurreto. Um governo espiritual e poderoso sobre toda a porção terrena que estará nessa terra. E Cristo, nosso comandante, estará lá no umbigo do mundo, que é Jerusalém, no centro de todas as coisas, fazendo um comando sobrenatural sobre a vida de cada servo que vai ser ministros deste milênio da paz. Como o Senhor vai reinar? Com os vencedores? Então, você deve entender uma coisa a partir de agora. Qual o teu lucro com o que Deus investiu em você e depositou em você? O que Ele depositou em você? Ele te deu o seu espírito. Ele te deu você foi formado uma nova criatura, riquíssima em qualidade, poder e perfeição. Um novo homem não tem como se corromper. É um ser elevadíssimo, perfeito e maravilhoso, que já deveria estar fluindo totalmente, sem nenhuma dureza de coração em nós, pelo conhecimento da verdade que nos foi concedida por Deus. Porque Deus não bota um tesouro dentro de você e te deixa ignorante, e você fica ignorando de como esse poder foi, para que foi colocado lá dentro e para que serve lá dentro. E o que vai acontecer com ele. Deus não te deixou sem as informações e as novidades da verdade dele. Não, irmão. Deus te
investiu em você, te deu as dádivas celestiais e te explicou para que serve. E quais são os objetivos que Ele tem com tua vida. Mas, irmãos, quando o Senhor voltar, Ele não vai ser aquele amoroso Senhor, paciente, aquele que vem levantar o que está caído, que está perdido, que está abatido. Não, irmão, você tira esses enganos do teu coração, retira essas mentiras, essas trevas da tua mente, porque não será assim essa vez. E o Senhor Jesus deixa claro aqui nesta passagem, até o versículo 27, que nós não vamos ter tempo de olhar todos, deixa muito claro aqui, que Ele é um Senhor severo na sua segunda vinda. E Ele disse que vai colher onde não semeou. Ele não plantou nada, mas Ele vai colher. E Ele explica que Ele será homem rigoroso, como diz aqui no versículo 22. Porque teve um servo que recebeu o Espírito, que recebeu os dons, que recebeu talentos, que recebeu aperfeiçoamento, que recebeu tudo. E não multiplicou, não negociou, não trabalhou, não fez nada para o Senhor. Olha o que o Senhor diz para ele. Respondeu-lhe, servo mau. Isso aqui não é o ímpio, não é o incrédulo. Está falando para crente isso. Entende? Servo mau. Chega a dar arrepios na gente, só em pensar que Jesus vai falar essas palavras um dia para alguém, que não seja para mim. Em nome de Jesus, que não seja para nenhum de nós, que temos tão grande conhecimento da economia divina. Que vergonha para nós ter que ouvir isso do Senhor. Que desolação vai dar no nosso coração. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Você não vai achar aquele Senhor complacente com a fraqueza, com o pecado, cheio de graça. Não, aqui não tem isso não. Aqui vai ter, te dei, me dá o lucro. E se você não tem o lucro, te condenarei. Condenará a quê? A 1000 anos de disciplina milenar nas trevas exteriores. É lá a tua condenação. Que não multiplicou os talentos, que não investiu o que Deus te deu, para produzir coisas espirituais para o reino de Deus. Você não permitiu Deus te usar. Você não se humilhou o suficiente para Deus te usar. E são para esses crentes que Deus vai agir rigoroso e ser violento desta forma. Muito rude o tratamento do Senhor na segunda vinda. Mas por que o Senhor chamou ele de servo mau? Vamos ver aqui um pouco antes. Pois tive medo de ti, no 21. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Medo. Lembra-se de umas ministrações de muitos anos atrás, quando o Senhor revelou a nós todos que o medo é depositar fé em Satanás. Fé. Medo é o oposto da fé. Quando o Senhor te chama para o reino, o Senhor te deu uma nova, você é transformado numa nova criatura. Essa não tem medo, essa tem fé. Essa é corajosa.
Mas o medo que o Senhor fala aqui é o medo de negar a vida da alma. É o medo de ser usado pelo Espírito e de não ser mais nada. Esse é o medo. Por causa do excessivo amor próprio que temos por nós. E nós temos medo de perder esse controle trevoso sobre nossas vidas. Nós temos medo de perder essa razão trevosa que coordena loucamente os nossos passos e os nossos dias. Nós temos medo de perder essa razão humana que nos colocou nos buracos desta vida até agora e que nunca foi algo bom para nós. Estamos com medo de perder a autovida. Estamos com medo de perder o orgulho, a vaidade. Estamos com medo de perder a rejeição. É por isso que não produzimos para o Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos ficar vermelhos de vergonha depois de ver o sacrifício expiatório de Cristo, a revelação da prova do amor divino por nós. Não termos coragem de nos autodesprezar. Que covardia! Como deve entristecer o Espírito Santo uma postura de não querer obedecer o Rei. Não querer que Ele governe sobre nós. Está rejeitando o nosso Senhor Jesus. Ele diz aqui nesse texto: aqueles que não querem negar-se, eles não querem o reino de Cristo sobre eles. Eles querem o reino da carne sobre eles, mas não o de Cristo. Então Deus dispensa nova vida, dons espirituais, ministério, talentos que vêm da vida intrauterina, que são os dons, chamamos dons naturais, né? Aí Deus espera que você ganhe as almas, que você deixe de passear, que você deixe de deleitar-se nesse mundo e que você se interesse pelos perdidos e pregue o Evangelho, a Boa Nova. Deus espera que você se consagre, que você se negue, que você medite na palavra, que você jejue para crescer mais rápido. Deus espera que você deixe de investir em você e vá investir nos pequeninos que estão chegando na igreja, para que eles cresçam e se tornem adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está esperando que tu vá visitar os hospitais para orar pelos enfermos. Deus está esperando que tu vá aos presídios para pregar a palavra, que tu saia pelas ruas, todos os lugares que Deus te proporciona, que tu fale do Senhor para eles. Isso é multiplicar os dons e os talentos, a mina que Deus te deu. Se você vive para Cristo, você não vai viver para você. Amém? O galardão é só para quem vive para Cristo e que não vive para si mesmo. Porque o nosso presente maravilhoso, o nosso prêmio maravilhoso, é prometido por Deus para aqueles que não trabalham para si mesmo, e sim para Jesus Cristo. Nós precisamos acordar para essa revelação divina, irmão. Nós precisamos romper em fé. Nós precisamos sair dessa prisão racional que nós vivemos, dessa lógica maldita que nós vivemos, que está fazendo com que muitos e muitos irmãos estão se perdendo neste momento do reino de Deus, estão sendo desligados da videira por causa da ignorância racional, da lógica maldita, desta razão, achar
que a minha salvação, minha restauração, minha edificação, minha glorificação depende de ministros. Depende da tua submissão a Cristo. Você acha que uma placa de uma igreja vai botar um homem na glória? É o teu compromisso, a tua responsabilidade de devolver o que é de Deus, porque o investimento foi feito na tua vida. Irmão, nós temos pouco tempo. Eu não me importo, não sei o que eu vou ser no reino milenial, nem você não deve se preocupar com isso. Nossa preocupação agora é submeter-se à autoridade do nosso Senhor e reconhecer Ele como Senhor. Quando o inimigo ataca a mente por meio da razão, o problema sempre é a razão. A justiça própria. E a vontade de ser prestigiado no reino de Deus tem tirado os irmãos da igreja e tem afastado da fé. A ganância, a avareza tem tirado os homens do reino de Deus. Lembra que os que amam o dinheiro são as presas mais fáceis para a queda, o desligamento da videira por meio da apostasia. No livro de Judas, tivemos 7 ministrações naquele seminário, que ficou provado que aqueles que amam o dinheiro e são avarentos, eles têm uma baixa imunidade. Satanás pode atacar eles com grande facilidade a qualquer momento para encher suas cabeças de engano e derrubá-los da fé. O Senhor escolheu 12 para servi-lo, para prepará-los. Um deles era avarento, amava o dinheiro, se agarrava com toda a força naquela bolsa, só cuidava daquela bolsa e era desonesto para com a bolsa, porque quem ama o dinheiro não consegue ser honesto. Eu quero dizer para você, não consegue ser fiel para Jesus. É um impedimento. Ninguém pode amar a 2 senhores. Não é que você vai amar uma folha de papel pintado, uma nota de dólares, de dinheiro. Não, não é isso que eu estou falando. Existe um Deus chamado Mamon, que tem uma máscara chamada papel pintado, dinheiro. É por meio desse instrumento, dessa ferramenta, papel pintado, é que ele derruba os servos de Deus desde aquela época lá, em cada geração. Amém? Então, se Deus me deu um novo homem, esse novo homem trabalha. Ele é filho de Deus, trabalha para o seu pai. Jesus disse, meu pai trabalha e eu também. O Senhor diz, vamos trabalhar enquanto é dia. O Senhor diz, eu venho sem demora. Comigo está o galardão. O que é que tu fez para me te premiar? Como está o teu dom de pregar? O teu dom de curar? Como está? O teu dom de profecia? São 9 dons. Qual é o que você tem mesmo? Qual é o teu dom? Exerceu ele nos últimos 30 dias? Nos últimos 60? Talvez nos últimos 6 meses? Exerceu ele? Produziu com o teu dom para Cristo? Deus te deu graça porque tu exerceu o teu dom? Porque quem recebe a graça cresce, avança. São colocações que eu deixo para os irmãos.
eu quero dizer assim, o Senhor rigoroso, severo, está chegando. E ele não vem inaugurar a Era da Graça, não. Ele vem inaugurar a dispensação do reino. Acorde, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Então, saudar o irmão José Marcondes, que entrou agora também. Já estava aí o nosso irmão Súlio e a irmã Francinete. Todos são bem-vindos à nossa live aqui, então, da segunda-feira, né? E eu vou lembrar aos irmãos que nós estamos agora com transmissão num novo canal, uma nova plataforma, que é o YouTube, né? Começamos a transmissão no sábado, foi o primeiro dia que a gente transmitiu, e a primeira mensagem que nós transmitimos foi o nosso grupo virtual da quinta-feira, né? Temos já, então, acho que 7 vídeos lá postados, né? E o objetivo sempre de tudo isso é pregar o evangelho do reino, né? Que nem diz lá em Mateus 24, e será pregado esse evangelho do reino, né? Em todo o mundo, então virá o fim. Então nós temos que pregar o evangelho do reino, para que Jesus possa então retornar, né? Possamos começar uma nova era. Então o objetivo desse canal, então agora nós temos pessoas novas ali no YouTube, então pessoas que a gente nem conhece, né, irmãos? De repente estão acessando esse vídeo, todos são bem-vindos, né? E nós, então, o objetivo sempre é esse, pregar o Evangelho do Reino. Estamos agora com a campanha para conseguir os primeiros 100 inscritos, né? Hoje já estava com 62, glória a Deus, né? A gente começou sábado, domingo, segundo, terceiro dia já está 62 inscritos, irmão, amém? Por que que é importante a inscrição? É porque o canal fica relevante, né? No YouTube, ele pode atingir mais pessoas. Então, o objetivo é esse, né? Que a palavra do Evangelho do Reino possa atingir mais pessoas possam receber esse Evangelho, possam receber a palavra de vida. Amém? Então eu peço o auxílio de vocês. Vamos chegar aos 100, né? Os primeiros 100, estamos com 62, então está faltando 38, né? 38 inscrições para chegar nos 100. Ficamos com 100 inscritos no canal, amém? Então, pedir a ajuda dos irmãos, divulguem aí, né? Inscreva-se no canal. Tu assistiu a algum vídeo, curte, comenta, compartilha. Tudo isso aí faz com que o canal fique mais relevante, né? E porque o objetivo qual é, né? O Evangelho do Reino ser pregado. Esse é o objetivo desse canal. Né? Amém, irmãos? Mas hoje, então, temos aqui uma mensagem também muito importante, muito interessante aqui, né? Nós vamos estar falando aqui sobre a parábola das 10 minas aqui, né? Tem essa das 10 minas e tem também a parábola dos talentos. Vamos ver hoje, então, essa parábola das 10 minas, que fala, então, sobre a importância, né, que tem de cada um de nós, daquele que recebeu Jesus como Senhor, como Salvador, que creu, foi batizado, se torna corpo de Cristo, se torna membro do corpo de Cristo. Então, nós recebemos a salvação por Jesus, né? E a partir daí nós somos servo dele. Então, ele quer nos usar para edificar o reino dele na terra. E tudo começa com salvação. Então, eu tenho que levar o evangelho para levar a salvação para as pessoas. A pessoa é salva, ela entra para o corpo de Cristo. Ela vai sendo tirada do mundo, né? E entra para o corpo de Cristo. O mundo caído, né? Ela sai da condenação e entra na salvação. Ela se torna, entra o corpo de Cristo. Tá? E depois, então, o Senhor quer nos usar. Através de nós, então, ele quer edificar o reino dele aqui na terra. Que é o que conta, então, essa parábola aqui. Vamos ver, então, a parábola das 10 minas, que é o Lucas 19. Vamos começar a partir do 11 aqui, né? Só para identificar Jesus aqui. Lucas 19, começar ali a partir do 11. Ó, Lucas 19, 11. Então, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Ele estava conversando com os fariseus ali, né? Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, né? O 12. Então, Jesus começa a contar, então, essa parábola aqui, né? Então, disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Quem é esse homem nobre aqui? Era o próprio Jesus, né?
Jesus morreu, ressuscitou, e ele partiu, então, ele está lá com o Pai, assentado, né, no trono, junto ao Pai, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Amém? Então, Jesus já ganhou de direito o reino, né? Através da morte e ressurreição, mas ele subiu, sentou à destra do Pai, e ele vai voltar para tomar posse, né? Não somente de direito, mas de fato, né? Então, é isso que fala, esse primeiro versículo fala sobre Jesus Cristo, com o fim de tomar posse de um reino e voltar, né? Agora, o versículo 13. Então, aqui ele vai falar sobre todo aquele que ele chamou, né? Nós somos esses servos. Vamos ver o versículo 13, então. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte, né? Então, o que é essas minas aí, né? Representa que o Senhor nos deu salvação, né? E Ele quer que nós negociamos, né, até que Ele volte. Que negócio, né? Esse negócio não é uma coisa natural, né? Esse negócio é a gente fazer a obra de Deus. Eu tenho que estar fazendo a obra de Deus, né? Pregando o Evangelho. Se eu preguei o Evangelho, né? Eu tenho que discipular. Tudo isso faz parte, né? Então, ele nos deu, as 10 minas representam a graça que ele nos deu para fazer a obra dele, né? Então, diz que ele chamou 10 servos, confiou 10 minas e disse: negociai até que eu volte, né? Até a volta dele. Vamos ver agora o 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quem é que esses concidadãos aqui, né? É aquele povo lá que rejeitou, né? Os fariseus, os saduceus, eles rejeitaram Cristo, né? Eles não aceitaram Jesus, uma rejeição. E representa também aquelas pessoas que rejeitam Cristo. Eles rejeitam a salvação que Deus proporcionou, né? Amém? Então, eles não queremos que este reine sobre nós, né, irmãos? Misericórdia, né? Pessoa que rejeita a salvação, assim como foi rejeitado Jesus lá na época que ele estava em carne, né? Hoje também, infelizmente, tem as pessoas que também não querem saber de Cristo, né? Amém? Mas vamos ver agora o versículo 15 aqui. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do rei, né, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido, né? Quando é que acontece isso? Quando Jesus, então, depois da grande tribulação, né? Tudo isso é todo um processo que tem aí, que seria longo para a gente estar explicando aqui, né? Mas então, ele volta e vai acontecer o quê? Tribunal de Cristo, né? Jesus hoje está como Salvador. O objetivo dele é salvação. Mas tem uma hora que ele vai voltar como juiz, né? Ele vai voltar como juiz. O próprio vídeo falou sobre isso, né? Então eu queria saber, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido, né? E aí que eu fiz, né? Deus me chamou, isso vale para todos nós, né? O que eu estou fazendo para que o reino de Deus seja implantado na terra? O que eu estou fazendo, né? Quando eu vejo alguém perdido, alguém precisando de Deus, né? Tem um momento que Jesus, nós vamos estar todo perante Jesus. E ele vai perguntar para nós o que nós fizemos, né? Agora começa aqui, então, o versículo 16. Então, diz assim: compareceu o primeiro, né? O primeiro servo compareceu perante Jesus. E olha que todos tinham ganhado, e as minas, né? Essa parábola aí, todos ganharam iguais, né? O que ele falou? Senhor, a tua mina rendeu 10. Opa, né? Ele dobrou o que Jesus tinha dado para ele. Agora o versículo 17. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom. Olha, foi chamado de servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades, né? Vamos parar um pouquinho aqui, podemos. Então representa o quê? Galardão, né? Jesus então vai receber o galardão que ele fez aqui, né? Durante esse período que ele esteve vivo. Então ele recebeu 10 cidades.
Isso aqui tem a ver com o reino milenar também, né? Digo que essa parábola teria muita coisa para falar em cima dela aqui, né? Vamos ver agora o versículo 18. Veio, 18, veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. O versículo 19, aí este disse, Jesus falando de novo, terás autoridade sobre 5 cidades, né? O outro ganhou 10 sobre 10, então isso aqui tudo envolve o galardão, né? Foi proporcional ao que ele tinha feito ali, né? Agora, vamos ver aqui o versículo 20, o que deu o problema, né? Veio então outro servo, dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Olha o que ele fez aqui. Versículo 21. Pois tive medo de ti, que é homem rigoroso, tiras o que não pusestes, e ceifas o que não semeastes. 22. Respondeu-lhe, servo, que é o Senhor, né? Jesus falando aqui, respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semei. Né? Então, note o que aconteceu aqui, né? Esse terceiro servo simplesmente enterrou o talento, né? Enterrou as minas que ele tinha recebido. Ele disse que, eu sei que tu é rigoroso, né? Tu tira o que não pus, ceifa do que não semeaste. Quer dizer, ele quis até enrolar ali, né? Quis dar uma desculpa. Mas, na verdade, representa aquele crente, aquele cristão que não se importa com as coisas de Deus, né? Não se importa. Ele creu, foi batizado, recebeu salvação, o Senhor colocou ele como um servo para servir ele. Ele nunca se importou, né? Enterrou o talento, enterrou as minas aqui, né? Nem uma hora que o Senhor falou aqui, então, né? O versículo 23, porque não pusestes, ele perguntou, né? Que não pusesse meu dinheiro no banco, então na minha vinda o receberia com juros, né? Então o que quer dizer isso aí, né, irmãos? Pode acontecer de uma pessoa se envolver muito de negócios, muito de dinheiro, e ele ser cristão, né? O que acontece? Essa pessoa sempre vai poder investir no reino, né? Um exemplo, ele poderia auxiliar um missionário financeiramente, dar um suporte financeiro para um missionário, né? Ele estaria, então, fazendo a obra, ele estaria, então, né, fazendo aquilo que o Senhor tinha falado para ele, né? O que o Senhor não aceita é que a pessoa despreze, trate tudo com desprezo, né? E só se preocupe com as suas próprias coisas, né? Amém? O versículo 24, e disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Né? Olha aqui o que aconteceu, então. O versículo 25, aí os outros começaram a questionar, mas como, né? Eles responderam, Senhor, ele já tem 10, você vai dar mais 10 para ele, né? Então, 26, pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? O que quer dizer isso aqui, né, irmãos? A todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, que tem será tirado. Então, representa a fé, né? Que toda a obra de Deus é baseada na fé. Aquele que tem fé para colocar-se a serviço do reino, né? Aqui tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? A pessoa que não tem fé, que age só pela razão, que é egoísta, né? Então, a importância de a gente ver como é que nós estamos, né? Se tem que olhar para nós, assim, como é que eu estou, né? Como é que eu estou me enquadrando aí nesses 3 servos, né? Vamos ver o 27, então. Aí vem aqui, esse 27 aqui é algo bem sério. Ele está falando de um juízo sobre aqueles que rejeitaram Cristo, né? Isso aconteceu lá na época de Jesus, né? Os que rejeitaram e mandaram crucificar, né? E hoje também vai ter os que rejeitaram Cristo, né? Não é o terceiro ali, não, aqueles que rejeitaram Cristo, né?
Então, vamos ver o 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, são inimigos de Deus, misericórdia, né? Que não quiseram que eu reinasse sobre eles, rejeitaram Cristo, rejeitaram a salvação, né? Porque a salvação, todo aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo. Aquele que não crê está condenado. Eles não creram, né? Eles rejeitaram a salvação. Não quiseram que eu reinasse sobre eles. Trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Então, as pessoas vão ser condenadas, né, irmão? Aqui é condenação eterna, amém? Não é o terceiro céu, são pessoas que rejeitaram Jesus, né? Amém? E terminou aqui, então, o versículo 28. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Amém? Pode fechar. Então, essa foi a nossa mensagem que falou sobre as 10 minas para a gente ter esse momento de reflexão, né? Como é que eu estou? Como é que eu me enquadro aqui, né? Eu não rejeitei Jesus, né? A gente vê que aquela parte ali é aqueles que rejeitaram, a gente não rejeitou, né? Nós viemos para o Senhor, eu aceitei Ele como Senhor, como Salvador, né? Então, a importância, eu crio, fui batizado, eu sou corpo de Cristo. O que eu estou fazendo para o reino do Senhor? Eu estou pensando só em mim, né? Amém? Mas eu vou deixar para a Nora, ela tem também algo aqui que ela andou pesquisando um pouquinho sobre minas e talentos, né? E é importante, então, a gente ver essa parte aqui também. Então, eu fui pesquisar para ver o que são minas e o que são talentos, né? Mina é uma moeda grega de ouro, né? E ela equivale a 100 dracmas ou 100 denários. E isso equivale a 3 meses de salário de um trabalhador, né? Então, é muita coisa, né? Uma mina vale bastante, né? Agora, um talento é igual a 6.000 dracmas ou denários, quer dizer, é muita coisa, né? Um talento equivale a 17 anos de trabalho, né? Isso aí seria também 6.000 dólares, né? Então é muito dinheiro, né? A gente imagina assim, é muita coisa, né? Então, dons e talentos, né? Dons são dádivas sobrenaturais que Deus nos dá para ser usadas na igreja. Então, é aquelas coisas que Deus nos dá, dom de profecia, dom de mestre, dom, né, de louvor, são dons que a gente recebe para colocar a serviço de Deus e das pessoas, né? E talentos são dádivas naturais que nós recebemos já quando nós nascemos, nós temos aqueles talentos naturais, né? E se a pessoa não desenvolve aquele talento natural, ela é infeliz, ela não está fazendo aquilo que ela foi criada para fazer, né? Aquilo que é o propósito dela. Então, o talento são dons, né, que Deus nos dá também, mas são dons naturais. Então, aquela pessoa, né, que já nasceu com o dom para cantar, ela vai desenvolver aquele dom, mas ela nasceu com aquele dom, né? Já tem outros que aprendem, mas é na base do sacrifício, né? Com muito esforço, eles conseguem fazer mais ou menos, né? Dá para o gasto, né? Mas, então, isso não é um talento, ele é um dom, quando ele não é uma coisa natural, né? Então, o dom, ele é natural. Então, essas parábolas das 10 minas, ela mostra que nós temos que fazer render os nossos dons naturais e espirituais, nós temos que colocar a serviço de Deus e das pessoas, né? Eu não posso ficar com aquele dom só para mim. Então, eu tenho que usar aqueles dons, né, para servir a Deus. E não desperdiçar. Se eu não usar aquilo que eu recebi de Deus, o que vai acontecer? Aquele dom, aquele talento que eu não coloquei a serviço, vai fazer falta dentro do reino. E isso é um erro grave, meu, de não me colocar a serviço com aquilo que eu recebi de Deus, né? Então, o que eu tenho que fazer, né? Quem usa bem as graças, os dons, os talentos que recebe de Deus, né, valoriza, esse vai receber galardão,
É o que Jesus disse, né? Vai colocar sobre 10 cidades, 100 cidades, ele vai dar encargos, responsabilidades no reino milenar, aquela pessoa vai ser valorizada no reino milenar, né? Jesus vai poder contar com ele, né? Já aquela pessoa que recusou colocar o que ela recebeu a serviço de Deus, a serviço do reino, e nem mesmo ela não se interessou nem mesmo em auxiliar aqueles que ela podia auxiliar alguns para fazer aquilo que ela não se dispõe a fazer, né? Dentro do reino, ela podia auxiliar. Jesus disse, olha, tu podia pelo menos colocar no banco. Quer dizer, investe na igreja, investe no grupo familiar, investe na vida de alguém, para aquela pessoa fazer o que tu não está fazendo. Né? Mas tu está auxiliando ela, então tu está investindo. Tu está colocando no banco. Tu está fazendo render para o reino. Né? Então, nós temos que ser aqueles que investimos nas pessoas para auxiliá-las, né, a servir a Deus. Né? O homem nobre, né, que saiu para uma terra distante é Jesus. Jesus que saiu para ir para o reino do Pai, né? Ele morreu, ele ressuscitou, subiu ao céu, né? Para receber o reino e depois voltar. Voltar como, não mais como Salvador, né? Mas voltar como Senhor, como juiz, né? Como juiz universal que vai julgar a todos no final dos tempos, né? Então, os 10 servos são os fiéis, são os crentes, né? São aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, né? As minas são graças recebidas para o desenvolvimento da nossa salvação. Todos nós recebemos, né? Te vê ali que cada um dos 10 servos recebeu uma mina. Cada um recebeu. Todos receberam. Isso aí são aquelas capacidades que Deus dá para a gente se negar, para a gente poder desenvolver, né, a nossa salvação, para a gente poder se livrar do orgulho, da rejeição, da rebelião, da justiça própria, né? Então, Jesus, ele nos capacita, né? Com essas dádivas. Isso já a gente recebe, em 1 Pedro fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Pedro fala sobre o que nós recebemos de Deus, né? Que nós recebemos? Bendito Deus e Pai, o nosso Senhor. Deixa eu ver uma coisa. Ó, para uma herança, versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, capítulo 1, 4, reservada para ele, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, quer dizer, muito mais precioso do que as minas, né, do que os talentos, né? Mesmo apurado por fogo, quer dizer, através da aprovação, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, aqui mostra que a nossa alma, para ser salva, né, eu tenho que ter fé. E a minha fé, ela vai ser provada, que nem o ouro, que nem a prata, né? E aí isso vai se transformando, né, digamos assim, em moedas, né? E aquilo aí vai fazendo com que a minha salvação se torne preciosa, mais preciosa que ouro, né? Então eu preciso investir no reino, né? Eu preciso me doar para Deus, colocar a serviço de Deus aquilo que eu recebi, né? Se você sabe falar bem, se você sabe falar com as pessoas, cativar as pessoas, evangeliza, convida as pessoas, né, para vir
culto, para a live, né? Para batizar, né? Eu tenho que mostrar Cristo para as pessoas, né? Então, aquilo que Deus me deu, eu tenho que colocar a serviço, né? E aí Deus vai depois me dar o galardão se eu agir conforme aquilo que Ele me pediu para fazer para Ele. Amém? Então, lembrar para os irmãos que nesse domingo, esse fim de semana, tem encontro, né? Encontro da Igreja do Senhor Jesus, lá em Salvador, na Bahia. Né? Dia 27 vai ser o encontro, 14h30. E já no sábado, vai ser dia 26, vai ter o culto de recepção, às 20 horas. Aliás, lá deve ser 19 também, né? Mais cedo um pouco. Então, o culto de recepção, 19 horas, aí é Laura de Freitas, né? Amém. E no domingo, então, o encontro. Esse fim de semana, então, tem festa, né, do reino. Sempre, esses encontros sempre são muito abençoados. Convidar todos vocês para eles, então. Mas, então, estamos finalizando hoje, então, o nosso grupo virtual. Sempre passa bastante rápido aqui o nosso tempo, né? Lembrando, então, que a gente volta na próxima quarta-feira, 19 horas. Pedir para a Nora, então, fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Senhor, meu Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, pelos louvores, Senhor, em nome de Jesus, pela comunhão que tivemos contigo, Senhor, porque tu estás nos suprindo, Senhor Jesus, com alimento precioso, espiritual, Senhor, para nos alimentar, para saciar nossas almas, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos crescer em espírito e vida, Senhor, e levar o Cristo àquelas pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, aquelas pessoas que também precisam de Ti, Senhor, que eu possa estar levando o meu testemunho, Senhor, a palavra, aqueles que precisam de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça com as nossas vidas. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, então Deus abençoe os que estiveram ao vivo com a gente aqui hoje, né? A gente retorna, então, na próxima quarta-feira. Deus abençoe o irmão José Marcondes aqui, Francinete, e o nosso irmão Sullivan. Amém, amados? Deus abençoe cada um de vocês, que a gente possa estar juntos aqui, então, na próxima quarta-feira. Um abraço, Deus abençoe a todos. Amém, irmão Sullivan, ele mandou uma mensagem.